Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as perspectivas do mercado para os nossos indicadores macroeconômicos, porque a gente vai passar pelo relatório Focus. Vamos entender o que mudou da semana passada para essa. Será que o Focus passou bem o fim de semana? Será que ele reagiu ao IPCA que saiu na semana passada? Vamos explicar tudo isso para vocês. Mas tem outros assuntos bem importantes. Vou retomar um assunto que era de sexta-feira, mas não deixa de ser importante e ainda é muito atual, que é o que aconteceu com os COIs, né, com certificados de operação estruturadas emitidos, né, pela XP, BTG, enfim, várias emissões aconteceram e eram COIs com riscos maiores, com riscos duplos até, que envolviam dívidas da Braskem, da Ambipar, e eles acabaram perdendo muito valor, perderam até 93% do valor. Então, vamos imaginar que você investiu R$100 num COI e ficou com R$7 no final? Foi isso que aconteceu, e a gente vai explicar os riscos dessa operação e por que é que aconteceu dessa forma, e as pessoas não estavam entendendo o que era esse investimento e acabou colocando ali o dinheiro, né? Às vezes junta o dinheiro de uma vida, vem uma pessoa e fala que tem uma grande oportunidade de investimento para você, você acaba, né, até por uma falta de informação que pode ser omitida ou que pode não ser entendida completamente, você acaba colocando dinheiro nisso e perder 93% não é pouca coisa, é muita coisa. Então vamos explicar qual foi o imbróglio desses COIs e, além disso, vamos passar aí pela nossa atualização de tarifa fatal, porque a China voltou para o radar depois de mexer com as exportações e restringir as exportações ali dos minerais raros. Então, hoje tem assunto à beça aqui pra gente, né? Um assunto à beça em homenagem ao Guilherme Bessa, que trabalha aqui com a gente, fez aniversário no final de semana. Um beijo para Guilherme Bessa. Tem um monte de assunto aqui. Opa, falei de um, lembrei de outro, porque ó, falei do Bessa e lembrei do André Graziano, porque engasguei. Mas vamos lá, porque tem bastante assunto para essa segunda-feira. Eu não quero perder tempo com vocês. Já vamos passar pela nossa agenda, entender o que tem de indicador importante saindo hoje, quem fala, quem não fala e tudo mais aí no nosso comecinho de semana, porque a meia hora é complicado, né? À meia-noite na China saiu balança comercial, exportações e importações de setembro. Às 8 horas no Reino Unido, quem falou foi a Megan Green, que é dirigente do Banco da Inglaterra. Às 8h25, aqui no Brasilzão já saiu o relatório Focus, ou o boletim Focus, são os dois nomes aí para o mesmo indicador ou para o mesmo relatório. Ele já foi conhecido e esse a gente traz para vocês daqui a pouquinho, mas não para por aí, porque tem mais coisa na nossa agenda. Tem a Cláudia Buck também testemunhando, né, falando num comitê de assuntos monetários e econômicos do Parlamento Europeu, às 10 horas na Bélgica, então já foi. E agora, depois do almoço, né, às 13h55, quem fala é a Anna Paulson, que é presidente do Fed da Filadélfia. Ela discursa em um evento e às 15 horas, aqui no Brasil, sai a balança comercial semanal, essa velha conhecida, sempre aparece por aqui, trazendo ali uma perspectiva semanal para a nossa balança comercial brasileira. Hoje é um dia, né, que a agenda ela não está tão repleta de indicadores. Então o radar, né, o grande condutor do dia, grande condutor do mercado, deve ser o cenário político aqui no Brasil e as tensões comerciais acirradas entre a China e os Estados Unidos, assunto que a gente já vai falar, porque tem tudo a ver com o nosso fechamento de sexta-feira. Então já vamos entrar nesse radar aí do fechamento de sexta, vamos entender o que aconteceu com a Bolsa, né? A gente teve um dia de queda aqui, mas isso é para daqui a pouquinho, porque ainda tem mais um pouquinho de agenda. Tem a Catherine Men também participando de um discurso de política monetária nos Estados Unidos às 4h10.
E a gente tem feriado do Dia de Colombo no mercado dos Estados Unidos, então não temos a referência de Nova York do mercado de renda fixa. A OPEP vai divulgar ao longo do dia o relatório mensal do petróleo, aquele que mostra qual a estimativa de oferta, qual a estimativa de demanda dentro dos países da OPEP e fora, e acaba também trazendo bastante movimentação para o mercado de petróleo, que ficou muito volátil na sexta, mas não vou falar sobre isso agora porque é para daqui a pouquinho. Além disso, tem reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial. Então já vamos passar para o fechamento, já vamos mudar de assunto aqui, porque já adiantei algumas coisinhas, mas não quero dar muito spoiler antes da hora. Então vamos entender o que aconteceu na sexta para a nossa bolsa cair, tanto na sexta-feira como fechar a semana no negativo e ter esse movimento mais ditado até pelo ritmo do exterior, com algumas questõezinhas, alguns temperinhos aqui no nosso Brasilzão e principalmente do cenário político e do descontentamento do cenário fiscal. Então o mercado ficou descontente de novo com o governo por conta do cenário fiscal e eu já vou explicar para vocês por quê. O Ibovespa encerrou a terceira semana seguida em queda, então depois daquelas altas consecutivas, novos recordes alcançados, a bolsa começou a andar para trás aqui no Brasil. Então a gente teve uma alta do dólar na sexta, uma queda na bolsa que consolidou essa terceira semana de perda. Por que é que isso aconteceu? Por que nossa bolsa caiu 0,73 e voltou para o patamar dos 140 mil pontos aqui? O primeiro ponto que teve aí, que acabou perpassando não só pela nossa bolsa, mas a Nasdaq que despencou 3,56, o S&P 500 2,71, e o que também fez o dólar fortalecer frente ao real aí com uma alta de 2,86, indo a R$ 5,50, um patamar que não era visto há algum tempo aqui em relação ao dólar. O que aconteceu no exterior que fez essa cautela toda voltar, né? Essa incerteza toda voltar a rondar, né? O que ficou no holofote na sexta que fez com que esse movimento acontecesse? A gente teve na sexta-feira um novo episódio de tarifa fatal, porque as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China voltaram. Então voltou aquela treta de um começar a subir tarifa para o outro e possivelmente respostas que podem vir. Então o que aconteceu aí? Na sexta-feira, né, teve a divulgação de uma possibilidade do Trump taxar em 100% a partir de novembro os produtos vindos da China. E a gente sabe que isso é uma correlação de forças. Isso acaba sendo ali uma corda que está sendo puxada pelos dois lados. Então o Trump puxa a corda de um lado, tenta estabelecer, e isso ele tentou fazer com todos os países, e com a China não é diferente. Mas com a China, né, ele tem ali uma força, uma correlação de força um pouco mais difícil dele puxar a corda para o lado, porque a China vem bancando do outro lado o seu posicionamento geopolítico, e a gente já vai falar mais sobre isso, eu só vou passar por cima, e depois a gente entra até em outras questões envolvendo a China e essa tentativa de atração dos países para o lado do BRICS e menos dependentes do modelo ocidental. Mas vamos focar primeiro aqui na nossa sexta-feira. Então começou esse rumor de que o Trump poderia taxar em 100% os produtos vindos da China. Isso depois até acabou se confirmando de certa forma, só que começou a azedar logo pela expectativa de que essas tarifas poderiam acontecer por conta de restrições em relação às exportações de minerais raros pela China. Então o Trump não gostou disso, e aí eu acho que começa a ficar cada vez mais evidente quais são os interesses do Donald Trump e o que está em jogo nesse xadrez geopolítico para ele começar a jogar as tarifas nos países. Porque ele, como eu sempre falo, ele sempre tem uma justificativa, uma história que ele conta. Aqui no Brasil foi a questão do Bolsonaro e da ditadura da toga, que já ficou também bem evidente que era só ali um teatrinho que estava como desculpa, como justificativa para que ele pudesse taxar o Brasil, já que a gente não tem, né, uma balança comercial desfavorável para o lado dos Estados Unidos. A gente importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Então a justificativa comercial aqui no Brasil não se sustentava.
ele criou esse teatrinho para falar que ele estava taxando o Brasil por questões políticas, por questões de perseguição, de caça às bruxas, de ditadura da toga e perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a gente tem essa justificativa como ali a desculpa dada por Donald Trump. Só que por trás disso, a gente tem outras questões que estão em jogo, inclusive envolvendo terras de minerais raros, as Big Techs e os interesses das Big Techs, a aproximação cada vez mais alinhada com o BRICS e da China também. Então, tudo isso, no cenário geopolítico, tem um peso muito maior do que a justificativa dada. Mas você não pode falar, né, aquela coisa, mas o motivo é esse. Mas esse motivo a gente não pode falar, então vamos inventar outro, vamos colocar outra coisa, quem sabe cola. E aí a gente tem por trás de pano de fundo todos esses interesses geopolíticos dos Estados Unidos em uma tentativa de negociação com o Brasil, inclusive ali tentando interferir na soberania brasileira. Quando o Brasil não abaixa a cabeça, o Donald Trump coloca tarifas altas e depois abre um monte de exceção, né, exceto algumas exceções que não foram abertas, porque aí o tarifaço não ia acontecer, né, por exemplo, a carne, o café, mas o Donald Trump abre um monte de exceções que já deixa boa parte dos produtos exportados do Brasil para lá de fora. Então você vê que ele tenta colocar, né, essa régua de negociação para tentar colocar os países de forma desigual e acaba tentando forçar o Brasil a aceitar os termos e condições favoráveis aos Estados Unidos, senão ele iria colocar essas tarifas. Só que não acontece. A gente não abaixa a cabeça, o Brasil não abaixa a cabeça para o Trump, e aí ele coloca as tarifas, mas abre as exceções. Então fica uma coisa quase ali para inglês ver ou para americano ver. Só que alguns produtos que ficaram principalmente alimentícios já estão ficando caros nos Estados Unidos por conta do tarifaço. Então existe toda uma pressão de setores ligados a carnes, ligados a restaurantes, as cafeterias, né? O setor de restaurantes, de alimentação, de certa forma, pressionando o Trump para abrir mais exceções. Só que se abrir mais exceções, aí que o tarifaço cai por terra mesmo, vai ficar só no nome. E aí a gente tem o mesmo posicionamento acontecendo com a Índia. Tem uma negociação, a Índia topa negociar, se submete a alguns termos, mas não todos, apesar do alinhamento ideológico e político com os Estados Unidos. Então a China abre algumas abre algumas exceções, vou chegar na China daqui a pouquinho, mas não todas. E aí Donald Trump entra de novo colocando a justificativa do óleo russo, como uma justificativa para taxar também a Índia, da mesma forma como taxou o Brasil, e coloca essa desculpa, mas a gente sabe que também tem outros interesses econômicos e geopolíticos por trás, como a aproximação com o BRICS, com a China, né? E depois disso até Donald Trump fala, vai lá então com seus amiguinhos da China, né? Então eu não vou me meter nesse casalzinho aí, porque ele vê que ele está jogando a Índia mais para o colo da China e aproximando ainda mais os dois países. Então a gente vê o mesmo cenário acontecendo com a Índia e agora com a China, que é onde eu queria chegar. Por quê? A gente tem essa taxação aí de 100% dos produtos importados ou exportados pela China para os Estados Unidos ou importados dos Estados Unidos da China, por conta dessa restrição dos minerais raros. Então a gente vê que tem outros interesses geopolíticos nessa história, não só os minerais raros, mas essa aproximação da China com os países ocidentais, essa tentativa de quebra da hegemonia do dólar. Então tudo isso começa a pesar nesse xadrez geopolítico e a gente vê Donald Trump taxando a China. Só que a China, ela consegue bancar do outro lado e a gente já vai explicar por quê. E a gente vê, né, que tem essa correlação de forças, embora Trump tente colocar num patamar de desigualdade, essa correlação a China vai puxando também a corda para o lado dela e se aproximando cada vez mais de outros países que estão sendo alvo dos Estados Unidos para tentar posicionar também as suas pecinhas de forma
mais eficaz no xadrez geopolítico. Então a China também não é boba nem nada, foi se aproximando de todos os países que os Estados Unidos acabou colocando como alvo de tarifas e outras sanções. Então é um cenário que coloca o mundo, de forma geral, com muita incerteza. E o que acontece no momento de incerteza? O apetite pelo risco, as pessoas não querem tomar risco. Então elas tiram ali o pé do freio no risco e vão para investimentos mais seguros, como, por exemplo, os títulos de dívida dos Estados Unidos. Então foi um dia de fuga desse risco. Sai esse dinheiro de bolsa daqui, das bolsas de Nova York, por isso elas caíram tanto, para buscar o refúgio lá nos títulos de dívida dos Estados Unidos. E isso faz com que o dólar se fortaleça aqui no Brasil, porque sai o dinheiro daqui para ir para os Estados Unidos para buscar esse ganho, e nas bolsas também estadunidenses a gente vê esse movimento, uma queda na busca desse ganho, né, o recurso indo para os títulos de dívida. Então, o movimento da sexta-feira acaba sendo muito pautado por esse cenário internacional. Mas não só isso, porque eu falei que tinha uma pitadinha de Brasil, eu vou passar por ela rapidamente, porque na sexta-feira saiu aquele anúncio de um programa envolvendo o setor imobiliário, que seria ali quase uma revisão dos valores de imóveis que poderiam ser financiados pelo sistema, o SFH, né, que é o sistema financeiro habitacional ali, que você tem um limite que você pode fazer o crédito nessa modalidade. Então, você pode financiar o imóvel até um certo limite nessa modalidade, senão você vai para uma outra modalidade que acaba tendo outros parâmetros, né? Não é tão facilitado. Só que aí o governo tentou aumentar esse limite e outras coisas envolvendo o setor imobiliário. E o que o mercado olhou, né? Olhou e falou? Risco fiscal. O governo vai voltar a gastar, é um ano pré-eleitoral, ano que vem tem eleições, não gostamos desse cenário, aqui cabeça do mercado falando, vamos também tirar o pé do freio do risco. Começou a aumentar os juros futuros e também saiu dinheiro da nossa bolsa para buscar ganho nesses juros futuros. Então foi um dia de grande condução internacional, mas com uma pitadinha mesmo ali, um pezinho no cenário político que ainda preocupa o mercado, porque o mercado é fiscalista, principalmente quando se fala em benefícios que possam atingir a população, então benefícios que sejam voltados para a população e não para o mercado financeiro. Se fosse um benefício voltado para o mercado financeiro, eles não iriam reclamar, mas não foi o caso, então teve essa chiadeira de novo no mercado financeiro, e mesmo ali com um IPCA mais favorável na quinta, nada disso importou, os juros aqui voltaram a subir, como se a gente tivesse com o risco país aumentando por conta desse investimento, desse olhar para o mercado imobiliário, e aí a nossa bolsa também caiu um pouquinho por isso, mas a grande condução foi internacional. Agora eu estava falando da China conseguir bancar, de certa forma, a briga com os Estados Unidos. E tem uma coisa muito curiosa que vem saindo nas notícias há bastante tempo, que é um acúmulo de ouro pela China, né? E até um aumento desse acúmulo nos últimos anos e principalmente trimestres. Então a gente separou um gráfico para mostrar essa evolução do acúmulo do ouro pela China, nessa corrida do ouro chinesa, e por que é que eles estão fazendo isso? Por que é que a China está tomando esse posicionamento de aumentar suas reservas de ouro, de acumular mais ouro nesse momento de incerteza geopolítica? E aí a gente vê, né, com essa evolução, pode até colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, né, essa evolução que começa a partir de 2022, mas olha como as reservas da China aumentam aqui de 2024, 2025, né, no finzinho de 2023 já começam a aumentar mais e vão se fortalecendo, e agora em 2025, nos 2 primeiros trimestres, que é até onde a gente tem, essa reserva aumenta ainda mais. Então, o que a gente vê aqui, né? Uma tentativa de fortalecimento da moeda chinesa, então eles vão fortalecer essa moeda chinesa, também uma tentativa de desafio da hegemonia do dólar e uma atração dos países para o lado do BRICS, essa dependência menor dos Estados Unidos e dominar a moeda global, né? Você ter a emissão, o poder de emissão
de uma moeda global é muito poder, né? Não à toa que traz ali outros poderes, né, além, inclusive extraterritoriais, porque quando você domina a moeda global e a emissão dessa moeda, você consegue interferir em outros países. Então, para os Estados Unidos, não só os minerais raros, não só as Big Techs, não só os BRICS, são coisas que eles querem ali dominar, né? Então, dominar essa pauta exportadora, importadora aí dos minerais raros, ter um afastamento ou tentar minar os BRICS para que esses países não se fortaleçam entre si, porque se você não tem um bloco econômico, você enfraquece também aquelas relações. Então, para os Estados Unidos é interessante que o BRICS enfraqueça. E, além disso, você tem ali o domínio das Big Techs, que pode ser também ameaçado por alguma legislação ou alguma regulamentação, porque numa terra sem lei, as Big Techs também podem dominar mais esferas e penetrar melhor nas relações ali entre países e nos dados e tudo mais. Então, são 3 assuntos muito importantes para os Estados Unidos dominarem mesmo ou terem o controle, né, pensando nos interesses estadunidenses, claro. Mas, quando você começa a desafiar a hegemonia do dólar, isso vai para outro patamar. Então, a gente vê, né, que existe um xadrez mesmo geopolítico e que ameaçar a hegemonia do dólar e trazer os países para menos dependência do modelo ocidental ou dos Estados Unidos é muito ruim para os próprios Estados Unidos. Então, a gente vê aqui um monte de interesses que estão em jogo e que a China também, com esse aumento de reserva, acaba tendo mais poder de fogo para bancar esse cabo de guerra com a cordinha puxando cada hora para um lado. Então, os Estados Unidos colocam tarifa, a China já estuda retaliar e colocar também as mesmas tarifas, porque eles conseguem bancar isso e também atrair os países para o lado deles. Então, a gente vê, né, essa briga pela hegemonia da moeda, a gente vê essa briga, claro que o dólar está hegemônico há muito tempo, só que qualquer desafio, né, qualquer coisa que coloque isso em risco, os Estados Unidos já não querem correr esse risco. Então, você vê como tudo isso impacta nas decisões em relação às tarifas, que no final é só essa tentativa de mostrar poder de forma comercial, mas que por trás tem muita coisa geopolítica, tem muita correlação de força. E a China está bancando isso e, ao mesmo tempo, acumulando ouro para conseguir sustentar tanto essa atração, fortalecimento da moeda chinesa, atração dos países, no caso, fortalecimento da moeda chinesa e menos dependência dos Estados Unidos. E isso acaba tirando aí, ainda mais Donald Trump. Qualquer presidente, eu acho que ficaria um pouco incomodado com essa situação. Mas a gente está falando do Laranjão. E Laranjão é uma pessoa, né, é um homem com poder que não aceita ser contrariado. E mais do que isso, né? Aquele cara que o jogo não está a favor dele, ele leva a bola embora. É tipo o Kiko, né? Então, ele vai levar a bola embora e vai tentar fazer isso. Só que a China também está querendo colocar a bola dela no jogo. Então, a coisa fica um pouco mais complicada quando você tem alguém que consegue responder à altura e dar respaldo para outros países. Então, o xadrez geopolítico vai se complicando cada vez mais e trazendo mais incerteza aqui para o nosso cenário econômico e geopolítico, porque as coisas estão ligadas, política, geopolítica e economia, é uma amálgama, né? Tá tudo ligado ali, a gente não consegue tirar um ponto e outro. Eu vou deixar o COI para amanhã, embora, porque eu só tenho 8 minutos, eu posso até pincelar o COI com vocês, mas eu não vou conseguir passar por todos os pontos. Então vamos começar, eu ia passar pelo Focus, mas vamos começar o COI, qualquer coisa, amanhã eu termino. Porque o COI, aquele produto que é muito rentável para o banco, parece que deu ruim, né? Nos meses passados aí, tiveram 2 emissões, na verdade são várias emissões porque as datas são diferentes, que tiveram perdas enormes. Mas vamos tentar entender, vou tentar trazer para vocês os principais pontos desses COIs distribuídos pela XP como corretora, pela BTG como corretora, mas o que a gente quer focar aqui é na emissão do produto e nas características desse produto
que fizeram com que as pessoas perdessem 93% das suas reservas. Então, é o que eu falei, se você colocou lá R$100, você ficou com 7, você perdeu 93% do valor que você colocou. E muita gente está assustada com isso, porque tinha sido vendido como um investimento sem risco ou com garantias que, na verdade, não existiam. Eram garantias muito frágeis e era uma operação super arriscada. O COI, como normalmente ele é concebido, ele consegue ali levar uma alta. Então vamos supor que a gente esteja falando de um COI de bolsa. Então você compra ali um COI de bolsa americana, um COI de um índice Bovespa. Como é que normalmente ele funciona? Ele leva o valor da alta, às vezes com uma trava, que você pode levar o valor da alta até tantos por cento, mas se aquele investimento cair, então vamos supor, se o Ibovespa cair no fim do período, ele tem o capital ficaria garantido ali. Pode ter remuneração desse capital garantido, como também pode não ter. Quando eu falo remuneração, é assim, se furar para baixo, então caiu, você tem uma rentabilidade garantida de 10% ao ano, menor do que a nossa taxa Selic, mas tem uma remuneração. Tem alguns COIs que nem essa remuneração tem, você leva o capital protegido, então você perdeu a oportunidade de deixar o rendimento num título público, por exemplo. Então já é uma perda de custo de oportunidade. Na alta, você pode levar toda a alta, dependendo do produto, mas também existem travas de alta. Então, a alta até certo ponto para também bancar, porque é uma operação feita com derivativos, para bancar aquela queda que está protegendo o capital. Então, você faz uma estrutura com derivativos para tentar montar um produto que tenha essas características. Eu não vou entrar nas questões técnicas, mas eu tentei aqui passar por os principais pontos de um COI que normalmente está em jogo. Só que esse outro COI, ele não era um COI de índice. Ele não era um COI, vamos até colocar aqui as informações para o pessoal de casa acompanhar, porque ele não era um COI de índice, não era um COI mais conhecido como a gente tem aí, os de Bovespa, de S&P, que hoje são os 72% dos COIs emitidos. 15% dos COIs emitidos aí são os chamados COIs de crédito, que expõem os investidores às perdas, por exemplo, com o que aconteceram aí. Como funciona um COI de crédito? Eu vou até ler aqui um trechinho que eu separei para vocês para sintetizar aqui. Nos COIs de crédito, a rentabilidade está ligada ao risco de crédito de uma empresa. O que é risco de crédito da empresa? Ela dá calote ou ela atrasar o pagamento, alguma coisa que não deixe ela ali como adimplente. Se ela tiver uma inadimplência, seja temporária ou não, você está sujeito a perder quando a empresa não paga a dívida, se ela der calote. Se o emissor pagar o título, pagar tudo o que deve, o retorno é superior às taxas. Então, vão chegar para você e falar assim, olha, você vai ganhar 18%, 20%, se a empresa pagar todas as dívidas, mas nem sempre isso fica tão claro para quem está na outra ponta. As pessoas podem achar que não é por aí, podem achar que é um título de renda fixa, podem ser induzidas a esse erro, ou não só isso, podem entender o produto errado. Mas vamos lá, então é superior às taxas de mercado. Mas se o emissor enfrentar problemas financeiros, der calote, ou atrasar pagamentos intermediários da dívida, tipo uma parcela, deixou de pagar uma parcela, o investidor pode perder parte ou até 100% do valor investido. Então é como se tivesse um grande pacotão ali. O banco montou um pacotão e nesse pacote o dinheiro está amarrado ali ao risco de crédito, ao risco de calote ou do atraso do pagamento de alguma parcela. Pode ser de uma empresa, pode ser de um país. Nesse caso, a gente estava falando de dívida de quem? Da Braskem e da Ambipar. Se a empresa pagar tudo direitinho até o fim, você vai levar aquela rentabilidade que te falaram. Mas se ela começar a falhar no pagamento, se ela começar a atrasar a parcela aqui e ali, esse COI vai desmoronando. E aí você não leva o capital protegido, você vai perdendo inclusive o valor investido. E aí foi o que aconteceu, que as pessoas perderam 93%, 60% do valor investido. Então já não bastava a Braskem afundar um bairro todo em Maceió, agora ela afundou um COI também, afundou o dinheiro de muita gente junto.
Amanhã eu termino essa fofoca e essa treta com vocês. Prometo que a gente passa por isso pelo Focus e traz os assuntos do dia também, porque ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero explicar em quem ganha com tudo isso. Que eu acho que é o mais importante. Quem que está levando dinheiro nisso se as pessoas estão perdendo quase o valor delas investido? Então a gente passa por esses assuntos amanhã, cenas dos próximos capítulos. Porque agora eu vou convidar vocês a entrar pelo link iclmercado.com.br para assistir o replay, que está liberado, mas para assistir o replay você também precisa do ingressinho do cinema. O ingressinho do cinema você consegue aqui em iclmercado.com.br para assistir o nosso documentário, que foi um sucesso. Muita gente pediu porque não conseguiu assistir na data da reprise, né, que foi ontem, ou não conseguiu assistir na exibição original na quinta-feira, mas não tem problema, vocês pediram e a gente liberou o replay. Então, vai para Argentina Carajo, já está disponível para assistir no link iclmercado.com.br ou no QR Code, que está lá no cantinho da tela, muito longe de mim, mas está ali no cantinho, é só escanear, garantir o ingresso e quem quiser reassistir também consegue. Então, assistiu, quer ver de novo? Dá para ver. Perdeu, ficou lá, pô, não consegui assistir, estava vendo outra coisa ontem, ainda dá para assistir no replay. Então não perde a oportunidade, porque quem viu adorou e eu tenho certeza que se você não viu e assistir também vai gostar. Agora vou jogar para os nossos vizinhos de cima, arrastei para cima para o Rolê ICL, com hoje César Calejon e Guga Noblar. Então uma dupla aí incrível para receber vocês, mais do que excelente companhia a partir de agora. E eu volto amanhã para mostrar para vocês, passar pelo assunto do COI de uma vez por todas, falar para vocês o que mexe com o seu bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã, pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta. É o ICL em profundidade. O ICL está em todo lugar. Na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.